1 de João, capítulo 5, dos versos 1 até o 12, o tema do nosso sermão é Desenvolvendo a Fé que Vence o Mundo. 1 de João 5, de 1 a 12, diz assim o texto da palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é aquele que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Vamos orar. Te louvamos, Deus, por mais uma vez podemos nos reunir juntamente com parte dos nossos irmãos para celebrar o seu nome. Queremos lhe pedir, Senhor, que por misericórdia e graça o Senhor instrua o nosso coração e nos conduza, Senhor, ao entendimento da Tua palavra. Não apenas o entendimento intelectual, mas aquele entendimento que adentra o nosso coração, que mexe com a nossa alma, aquele entendimento que nos move, Senhor, a andarmos de acordo com aquilo que o Senhor nos tem revelado nas Escrituras. É assim que nós oramos nessa noite, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A igreja, irmãos, nunca teve vida fácil no decurso da história. A igreja, desde o seu nascedouro, sempre foi perseguida. A igreja sempre foi atacada. A igreja sempre foi vilipendiada. Não há, no entanto, uma espécie de queda de braço entre Deus e o diabo nessa luta. Eu lembro uma vez que eu procurava uma imagem para fazer algum slide de um sermão, e eu encontrei uma imagem onde tinha Jesus sentado do lado de uma mesa, e o diabo no outro lado da mesa, e eles estavam assim, numa queda de braço. Essa imagem é mentirosa. Essa imagem não expressa o poder, a graça de Deus. Essa imagem não expressa o poder de Jesus, porque não há essa queda de braço. Jesus já venceu o diabo, Jesus já venceu a morte. No entanto, ainda assim, o diabo milita contra a igreja de Cristo aqui. Ainda que ele já esteja derrotado por Cristo na batalha final, já esteja condenado, enquanto nós passamos esse tempo aqui, o diabo milita contra a igreja, e ele milita de várias formas. Ele é um inimigo ativo das nossas almas, ele é o inimigo do povo de Deus. E uma das formas que o diabo tem atentado contra a igreja de Cristo Jesus é levando a igreja a crer em mentiras, levando a igreja a crer em heresias, é mundanizando a fé da igreja, distorcendo a verdade das Escrituras, levando os irmãos a crerem em uma espécie de fé híbrida, uma fé que não é pura, uma fé que não está fundamentada exclusivamente na palavra. Uma fé mundana é uma fé centrada no próprio ser humano, nas suas vontades e nos seus interesses. Quantos nós não vemos disso por aí? Onde nós vamos aos cultos para que Deus nos faça bem. Muitas pessoas têm feito assim, irmãos. Esse aqui vai naquele culto porque dá prosperidade, aquele vai naquele culto porque é cura, aquele vai naquele culto porque quer ficar rico, aquele vai naquele culto porque quer conseguir algum tipo de relacionamento, algum tipo de benefício. As pessoas distorceram a ideia de servir a Deus
e cultivaram no seu coração a ideia de serem servidos de Deus. E isso é uma ferramenta do diabo. Uma fé mundana é uma fé centrada nos nossos próprios interesses, é uma fé colocada nas experiências, nos desejos humanos, acima da revelação das Escrituras. E quanto nós temos visto isso? Não é uma nem duas vezes que nós ouvimos assim: pastor, mas eu senti isso. Ora, se eu senti isso, ainda que não esteja na Bíblia, é de Deus. E nós colocamos o crivo do sentimento, o crivo das emoções, acima das Escrituras. Nisso, muitas vezes, nós parecemos com o romanismo, que ele coloca a tradição, a palavra papal, no mesmo nível das Escrituras. No entanto, nós cremos que somente a Escritura tem autoridade. Mas o inimigo tem usado esse tipo de ferramenta para destruir a fé. Ele vai sorrateiramente se infiltrando na mente, nos costumes, na maneira da igreja servir, na maneira da igreja amar, na maneira da igreja cultuar. Muitas vezes nós já não cantamos canções a Deus. Quantas igrejas cantam canções para os homens? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai ter vitória, você vai receber aquilo, você vai receber outra coisa, então você é precioso, você é especial. Ué, o culto não é para Deus? Nós temos que falar das coisas de Deus, cantar das coisas de Deus, do céu de Deus. Lutero já asseverava que todo cristão tem 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Nós já falamos aqui, João já tratou de como vencer a carne e de como vencer o mundo. Ou melhor, de como vencer o diabo. E agora ele trata de como vencer o mundo. Mas o que é o mundo? Será que a ideia que João está propondo aqui na sua carta é de nós sairmos com uma batalha armada contra as pessoas lá fora? Não é esse o conceito de mundo que João apresenta aqui nas suas cartas. Mundo aqui é um sistema de valores caídos que distorcem a percepção do ser humano sobre quem é Deus, sobre quem é o próprio ser humano e sobre a vida como um todo. E é dessa forma que o mundo vai se infiltrando na igreja. O mundo representa um estilo de vida que muitas vezes está dissociado da palavra de Deus. E assim a gente começa a perceber. Não é necessariamente, quando nós falamos de mundanismo, nós não estamos falando necessariamente das coisas mais aviltantes da sociedade. Não é apenas as heresias, ou aqueles pecados que escandalizam logo de uma primeira olhada, mas isso vai se infiltrando sorrateiramente. Nós somos filhos missionários da PCUSA, que é a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Uma das igrejas, no caso ali, era a maior. Foi a PCUSA que enviou o jovem Ashbel Green Simonton ao Brasil para plantar uma igreja reformada. Simonton, ainda muito jovem, saiu de lá e veio, aportou no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto, por isso que nós celebramos o dia do presbiterianismo nacional, no dia 12 de agosto, e aqui ele plantou uma igreja. Essa igreja dos Estados Unidos sustentou Simonton em todos os anos em que ele esteve vivo. Faleceu aos 34 anos, teve um ministério bastante curto, no entanto, bastante profícuo, bastante intenso aqui no Brasil. Enviou outros missionários, Alexandre Blackford e tantos outros que ajudaram na obra missionária. A igreja dos Estados Unidos investiu dinheiro aqui, construiu igrejas aqui. A igreja dos Estados Unidos construiu o Instituto Presbiteriano Mackenzie, que hoje é uma das faculdades mais renomadas, particulares aqui do nosso país. E ela ajudou profundamente com investimento, com oração, enviando gente para trabalhar na obra do Senhor, para que a igreja crescesse aqui nessa terra. No entanto, de maneira muito triste e dolorosa, por volta do ano 2000, nós tivemos que romper as relações com essa igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque no decurso desses anos, esta igreja que investiu, esta igreja que orou, esta igreja que enviou missionários, esta igreja que pôs dinheiro, esta igreja que num dado momento dobrava os joelhos, havia se mundanizado.
E para nossa grande tristeza hoje, por exemplo, a PCUSA, que é uma das igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, que é a plantadora da igreja presbiteriana do Brasil, tem no seu quadro de pastores homossexuais ativos, lésbicas ativas, ordena pastores com práticas homossexuais e todo outro tipo de pecado. Como ela chegou até isso? Foi do dia para a noite? Alguém dormiu e chegou no Supremo Conselho da igreja e falou, vamos agora ordenar assim? Não. Ela veio se mundanizando devagarinho. É aquela velha história do sapo colocado na água quente. Eu acredito que você já tenha ouvido. Se você pegar um sapo e jogar ele num balde de água quente, a primeira reação dele vai ser o quê? Pular para fora de lá. Mas se você coloca ele a água, temperatura ambiente, e vai aquecendo devagarinho, devagarinho, no fogo baixo, em pouco tempo ele está morto, cozido naquela água, porque ele vai se acomodando. É assim que o mundanismo entra na igreja. É assim que o mundanismo vai adentrando nas portas da igreja, através dos costumes das culturas, através das pequenas coisas, como o desejo de se autossatisfazer. Gente que vem na igreja não para prestar culto, mas para assistir a um culto, ou até mesmo em alguns aspectos receber um culto. É claro, irmãos, que a palavra de Deus sempre nos abençoa, ponto. Mas a gente precisa repensar quando a gente fala assim, eu vou sair de casa para ir no culto para receber uma palavra para mim. Você vem no culto para aprender a palavra de Deus, para viver para Deus. É assim que o mundanismo vai entrando, distorcendo a verdade, em nome do amor, em nome da paz, buscando o prazer em nome da felicidade e em detrimento da palavra. Quantas vezes nós não vemos pessoas assim? Tem gente que você vai conversar com ela hoje e fala, não pastor, eu não vou mais na igreja não, porque os irmãos não me amam. É mesmo, irmão? Me fale mais sobre isso. Por que os irmãos não te amam? Porque esses irmãos me veem na minha vida de pecado e ficam falando que está errado. Ora, eles deviam dizer que está certo. Eles deviam dizer, não, peque com alegria, top. Eu me escandalizo até quando eu vejo algumas fotos na internet, vejo o irmão lá curtindo, não tinha que curtir, tem umas fotos lá que você tem que pôr aquela carinha vermelha. Pô assim um dislike. Algumas tem que pôr aquela carinha chorando. Porque às vezes a gente está curtindo os irmãos caminhando a passos largos para o mundanismo nas suas próprias vidas. E a gente, em nome da paz, em nome do amor, nós vamos validando no coração desses irmãos o erro, o pecado, o distanciamento de Deus. Ora, isso não é o amor bíblico. A Bíblia diz que se você viu o seu irmão caminhando para o inferno e não avisá-lo, ele vai para o inferno, mas o sangue dele vai ser cobrado da sua mão. Você que deu tapinha nas costas, falou, joia, não, Deus é amor mesmo. Que amor é esse? Então a igreja começa a se mundanizar. E é interessante que João escreve para quem? Para a igreja. Esse problema estava dentro da igreja do primeiro século. E esse era um dos problemas que levou João a escrever as suas cartas. João aqui está caminhando para as suas considerações finais da primeira carta, mas antes de fazer as considerações finais, ele aponta para a necessidade de uma fé consolidada nas Escrituras, não consolidada nos desejos próprios, nas vontades próprias, nas percepções próprias, que são mundanas. A fé não é uma espécie de pensamento positivo acerca de algo, nem tampouco uma capacidade humana de manipular o sagrado. E tem gente que tem confundido fé com isso. Tem gente que acha que porque vem na igreja todo domingo, ou porque dá o dízimo, ou porque faz uma oferta, ou porque faz uma visita, não, tá jóia. Deus está comigo, está valendo. Isso não é uma fé cristã, isso é uma fé pagã. Fé, não somente aqui para João, mas em todas as Escrituras, é a certeza fundamentada na revelação de Deus acerca de si mesmo. Fé genuína é olhar para a palavra e dizer, esta é a palavra de Deus, este é o meu guia, por aqui eu vivo a minha vida. Isso é fé, ainda que o mundo não creia. Ainda que o mundo fale assim, mas isso é coisa para radical. Será que, pastor, nem todo mundo vive assim? É interessante que a gente precisa dizer assim, mas você também não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, precisa se guiar diferente. Fé
genuína é uma fé fundamentada nos conceitos bíblicos. Isso é importante que a gente desenvolva essa fé. Sabe por quê? Porque João está dizendo que essa fé fundamentada, ela vence esse mundo. Ela vence esse mundanismo, ela vence esses comichões que vão dando no coração, com desejo de fazer de Deus aquilo que a gente quer que Ele seja. E tem muita gente que crê num Deus que é totalmente diferente das Escrituras. Ele crê num Deus que ele inventou na mente, no coração dele, que ele acha que é. E para que nós desenvolvamos uma fé centrada nas Escrituras, uma fé que vence o mundo, a gente precisa ter em mente, em primeiro lugar, que uma fé que vence o mundo está centrada na pessoa de Cristo. João deixa isso muito bem claro. A fé que vence o mundo está centrada na pessoa de Cristo Jesus. Olha o que nos diz o versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Só é possível vencer os enganos desse mundo, as inclinações nesse mundo, tendo uma fé centrada em Cristo, na sua pessoa, na sua palavra, na sua obra, no seu sacrifício, na sua redenção. Não há outro meio. Qualquer outro tipo de fé é uma fé mística. Muitas pessoas não sabem o que é de fato um cristão ou como poder se tornar de fato um cristão. Elas confiam nas suas obras religiosas e nas suas boas intenções. Elas tentam depender da energia da sua carne. Imaginam que ser cristão é apenas ir na igreja. Imagina que ser cristão é apenas cumprir uma meia dúzia de rituais. Diga-se de passagem, mesmo muitos que já estão na igreja, que fizeram a sua pública profissão de fé e que estão com o nome arrolado no rol de membros da igreja, acham que cristianismo é isso. Não, meu nome está escrito no livro da igreja, tá bom. Teu nome tem que estar escrito no livro da vida. No livro da igreja nós escrevemos por estatística. No livro da vida é escrito por salvação. Inclusive a gente precisa quebrar alguns paradigmas mentais que nós temos com respeito à fé cristã. Porque a gente imagina que toda pessoa que por um motivo ou outro se tornou membro da igreja é crente. Eu tenho falado isso em específico para minha filha, né? Falo, filha, você tem que tomar cuidado com a ideia de que só porque a pessoa é membro da igreja ela é crente. Tem gente que é membro da igreja não é crente, não. Não deveria, a gente queria que todo mundo fosse crente. Tem muito pastor que sobe ao púlpito e prega, mas também não é crente, não. A gente precisa pensar nisso. Por quê? Porque aquele que é de fato cristão tem sua fé centrada em Jesus. Ele vive a palavra de Jesus, ele entende o sacrifício de Jesus, ele vive pelos méritos da cruz de Cristo. E na palavra nós vemos que o cristão, de fato, não é necessariamente aquele que está no rol de membros de uma igreja, mas é aquele que nasceu de novo. Esse é de fato cristão. O que transforma a pessoa em um filho de Deus, que tira ela do status de filho da desobediência e a transforma em um filho de Deus, é a fé na obra concluída de Cristo Jesus. Olha o que o próprio João nos diz no Evangelho, no capítulo 1, versículos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, versículo 11 ele diz assim, ele veio para os seus e os seus não receberam. Versículo 12 ele diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, em outras versões diz, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus. A fé que vence o mundo é uma fé de gente que nasceu de novo, e as pessoas só nascem de novo por intermédio de Cristo. E olha o que ele diz, versículo 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Essa é a fé que vence o mundo. A fé de pessoas que se entregam nas mãos de Jesus. Ainda o irmão do próprio Salvador Jesus, Tiago,
capítulo 1, verso 18 diz: por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Deus nos gerou por sua decisão. Ainda o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, uma fé que vence o mundo, ela está centrada na pessoa e na obra de Jesus. É uma fé que entende que nós somos pecadores e que nada que possamos fazer pode chamar a atenção de Deus. É uma fé que entende que para ir para o céu, lindo céu, é só pelo nome de Cristo Jesus. É uma fé que entende que a nossa vida depende daquele que é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a rocha inabalável na qual está fundamentada a igreja. Somente esses, nascidos de novo, que têm a fé fundamentada em Jesus, somente esses que nasceram de Deus, conseguem vencer o mundo. O mundo não é vencido pela nossa sabedoria. O mundo não é vencido pela nossa boa vontade. O mundo não é vencido pelas nossas percepções. O mundo é vencido por aquele que vence o mundo e nos dá a sua vitória, Cristo Jesus. Nessa primeira epístola de João, ele usa 7 vezes o termo nascido de Deus. E ele descreve algumas marcas daqueles que são nascidos de Deus. Marcas daqueles que têm a fé que vence o mundo. Sabe quais são essas marcas? Primeiro, nascido de Deus pratica a justiça. A fé que vence o mundo é uma fé justa. É uma fé que se preocupa com a verdade. O nascido de Deus não vive na prática do pecado. A fé que vence o mundo odeia o pecado. Ela não tem prazer no pecado, ainda que o pecado seja prazeroso. Por que a gente peca? Porque aquilo de algum aspecto gera algum prazer em nós, em qualquer área da nossa vida. Gera sensações de superioridade, de satisfação e tantas outras, de superioridade. Mas o crente genuíno, ele não tem prazer no pecado. Ele se entristece com o pecado. Eu olho o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, eu me esmurro, eu me esforço. O mal que eu não quero fazer, eu faço, isso me faz mal de verdade. Então aquele que é nascido de Deus não tem prazer na prática do pecado. Você olhou alguém que diz que é crente, mas está na prática do pecado de boa, e tenta justificar com a Bíblia, não se engane. Ele está no livro da igreja, mas não está no livro da vida não. Ou se está é só nos olhos do Senhor, e lá na eternidade que a gente vai encontrar. Porque aos nossos olhos a gente não consegue ver isso não. Porque a fé que vence o mundo odeia o pecado. O nascido de Deus ama outros cristãos. É outro aspecto, irmão. Já falamos aqui semana passada. A fé que vence o mundo ama outros irmãos. A fé que vence o mundo é guardada de Satanás. A pessoa e a obra de Jesus Cristo é o centro dessa fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo é aquela que está firmada em Jesus e sabe que Ele é o Redentor das nossas vidas. Que Ele venceu o mundo e o diabo, que Ele é o Filho eterno do Deus Pai, que veio tirar o pecado do mundo e voltará para nos buscar, porque Ele mesmo nos resgatou. A fé que vence o mundo não tem expectativas e esperanças nesse mundo. Ela pensa no céu, no lindo céu. Ela quer estar com Cristo no lindo céu. E para ela o céu é Cristo. Então ela não vai se corromper com as coisas daqui. Porque aqui não tem nada que possa suplantar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. A fé em Cristo Jesus é a fé que vence o sistema de valores desse mundo. Então, a fé que vence o mundo, em primeiro lugar, é centrada na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em segundo lugar, a fé que vence o mundo é fundamentada no amor que nós temos ao Pai. Preste atenção. Nós já falamos da certeza e da segurança da salvação,
de fé também, em que nós estamos fundamentados no amor do Pai, no amor que o Pai tem por nós. Isso dá segurança, isso dá tranquilidade, isso dá sossego para a nossa alma. Isso nos dá a certeza de que aquele que nos salvou nos mantém salvos, que Ele não rejeita seus filhos, que Ele nos ama, que Ele nos mantém seguros nas suas mãos, e que ainda que deslizemos, Ele continua nos amando. Porque se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, muito mais o Pai que está no céu. No entanto, a fé que vence o mundo é apresentada por João aqui como fundamentada no amor que nós temos para com o Pai. O amor do Pai por nós nos dá segurança. Agora, o amor que nós temos por Ele nos faz andar na sua verdade. Olha o que nos diz versos 2 e 3. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Uma fé que vence o mundo é uma fé obediente. É uma fé que ama ao Senhor a tal ponto de considerar que aquilo que o Senhor tem para nós nas Escrituras, que a revelação dEle, a vontade dEle, o caráter dEle, a obra dEle é normativo para nós. Essa é uma fé que vence o mundo. É uma fé que olha para as Escrituras, não tentando buscar defeito ou tentando justificar os seus pecados, mas olha para a Escritura exatamente para entender que nós já fomos justificados em Cristo e que isso não abre as portas para vivermos em pecado. Pelo contrário, isso tira de nós o desejo e o prazer na pecaminosidade. Mais uma vez, João enfatiza o amor, a obediência e a verdade. Se Deus é nosso Pai e nós o amamos, sem dúvida também amamos seus outros filhos, os nossos irmãos. Esse amor a Deus também nos leva à obediência, e onde existe o amor, existe disposição para o serviço. Então a fé que vence o mundo é uma fé que ama a Deus a tal ponto, que nos leva a obedecer a sua palavra, a amar aqueles a quem Deus amou, e a servir a Deus com intensidade. Você entende isso? Nesse mesmo sentido, o amor nos leva a observar e a obedecer os mandamentos de Deus, que para nós não são pesados. A ideia de pesados é que eles não são cansativos, que eles não são inapropriados, que para nós, olhar para as Escrituras não é dizendo, mas ninguém consegue viver desse jeito aqui. Quando alguém me diz isso, eu já estou percebendo que a pessoa quer liberdade para pecar. Quando alguém fala, pastor, mas ninguém vive desse jeito, não, ele já está dizendo que ele não vive, e que ele está dizendo que porque os outros não vivem, ele também quer viver em pecado. É simples assim. Quando nós amamos a Deus, não há pesar em nós em não cumprir a sua palavra. Pelo contrário, o que nos pesa é quando a gente não dá conta. É por isso que a gente vai para Cristo e fala, Senhor, eu não dei conta de cumprir. E nós dependemos do Senhor. Em todas as nações, em todo lugar, há leis, por exemplo, que determinam que os pais devem cuidar dos seus filhos. Quem é pai aqui sabe disso. Você tem que cuidar dos seus filhos. E tem uma moçada aí que está inaugurando a paternidade aí, com força aqui, né? Moçada nova, criançada chegando, uma alegria. Tem mais uma galerinha ainda no forno. E estamos orando para que o Senhor abençoe mais aí o povo aí. Bênção. Filhos são presente de Deus. E nessas leis dizem, por exemplo, que um pai tem que trabalhar. O pai tem que sustentar o filho. O pai tem que dar escola. O pai tem que dar roupa. O pai tem que dar comida. Agora eu te pergunto, você que é pai, isso é um fardo para você? É um fardo quando você compra lá aquele iogurte que sua criança gosta e você dá para ela e ela come com satisfação? É um fardo? É um fardo quando você compra aquela roupinha nova e você veste ele e parece que ele fica tão lindo aos seus olhos que você tem mais satisfação do que se fosse você mesmo? É um fardo para você? A lei diz que você tem que cuidar. A lei diz que você tem que dar tudo aquilo que ele necessita, escola, alimento.
Algumas vezes, para fazermos isso, quantos pais já não abriram mão de benefícios próprios? Quantos pais já não deixaram de comprar um sapato novo para ele, para comprar para sua criança? Não deixou de comer uma coisa gostosa ou de ir num restaurante que queria, para dar comida para o seu filho, para proporcionar para ele? Às vezes a gente faz isso até erradamente, que a gente tem aquela ideia, eu estou dando para os meus filhos aquilo que eu não tive. Às vezes a gente dá tanta coisa que a gente não teve. Vou dizer um negócio, tem muita coisa que a gente não teve. E ainda que você dê tudo que você possa para os seus filhos, vai ter muita coisa que você não vai conseguir dar. Às vezes a gente até estraga os filhos dando coisa demais. Mas por que isso não é pesado para nós? Sabe por que não é pesado? Porque nós os amamos. Nós não consideramos que seja um sacrifício abrir mão de comer alguma coisa para que o nosso filho coma, abrir mão de comprar uma coisa para nós, para que nós compremos para ele. Nós não consideramos isso sacrifício, pelo contrário, isso nos enche de prazer, de alegria, de júbilo, de gozo no Senhor. E sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não faz pela força da lei, mas faz pelo amor. Assim também é com os mandamentos de Deus. Quando nós amamos a Deus, nós não obedecemos com medo de que Ele venha deixar de dar algum tipo de provisão para nós, ou com que Ele se ire conosco, ou com que Ele deixe de nos amar ou de gostar da gente. A gente obedece a Ele porque a gente tem prazer e o ama, a gente tem alegria em fazer a vontade de Deus. Assim é a vida de um cristão genuíno para com o seu Senhor. Ele desenvolve a fé que vence o mundo em amor e obediência à palavra do seu Pai. E aquele que acha que as Escrituras são um peso, ainda não conheceram desse amor. Uma fé que vence o mundo é uma fé que obedece a Deus, não por medo, mas por amá-lo, e amá-lo de verdade, por ter interesse sincero em ouvir a voz do seu Pai eterno e seguir as suas determinações. Essa é uma fé que busca conhecer a palavra de Deus e aplicá-la em todos os aspectos na nossa vida. Então João está dando uma diretriz para os irmãos. A igreja estava sofrendo, o mundo estava se infiltrando na igreja de maneira sorrateira, mas João fala que eles precisavam desenvolver uma fé que vencia esse mundo. Em primeiro lugar, essa fé é centrada na obra de Cristo. Em segundo lugar, essa fé é fundamentada no amor que nós temos ao Pai, que nos leva a obedecê-lo e conhecê-lo mais. Em terceiro e último lugar, a fé que vence o mundo é firmada no testemunho do Espírito Santo. Irmão, isso aqui é muito importante para nós. Versículos 6, 7 e 8, João diz: esse é aquele que veio por meio da água e sangue. Quem? Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Esse talvez seja um daqueles textos de difícil interpretação das Escrituras, mas nós não podemos fugir dele. Nós temos que aprender aquilo que a Bíblia nos revela e aquilo que João quis dizer. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o ministério do Espírito Santo é, em suma, revelar quem é Jesus e nos mostrar quem é Jesus na nossa vida. E ele nos revela que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos duas figuras muito interessantes que nos mostram essa revelação: a água e o sangue. A água é a vida dada por Deus por intermédio da morte real do seu Filho. Aqui nós temos um significado muito importante, de que Jesus não é um homem como qualquer outro homem. Quando vazaram-lhe o lado na cruz, naquele lugar verteu o sangue e a água, mostrando que ele era um homem que estava morrendo, mas que ele era o Filho de Deus, que tinha poder para nos lavar dos nossos pecados. É o Espírito Santo que nos revela quem é Cristo Jesus.
E o testemunho do Espírito não é uma espécie de revelações diárias. Antes, é a certeza interna de que a santa revelação das Escrituras é uma verdade crível, aceitável e praticável de quem é Jesus Cristo. O Espírito Santo, que desceu em forma de pomba sobre Jesus, dá o testemunho do próprio Pai de quem ele era. E no ato do batismo, ouviu-se a voz: este é o meu Filho amado, nele está todo o meu prazer. O mesmo Espírito, cujo ministério amoroso no ensino, no testemunho e na igreja, nos revela esse mesmo Jesus na vida da igreja. Pela água do batismo cristão e pelo sangue demonstrado no cálice da ceia, que são memoriais permanentes do batismo que nós temos no Senhor, adentrando para a nova vida, da sua morte e da sua ressurreição, onde nós somos regenerados pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Os dois sacramentos trazem essa grande evidência na vida da igreja. Isso para nós é muito importante. O fato de que desde os dias apostólicos a igreja tem se encontrado para partir o pão e beber o cálice é um testemunho contínuo da verdade da interpretação de Jesus, do significado da sua própria morte como meio de ratificar a nova aliança entre Deus e o homem. O fato da igreja, desde os seus primórdios, seu nascedouro, batizar os conversos com água, nos mostram que Jesus é um testemunho vivo do Espírito, de que Jesus é a nova vida, e que uma vez limpos por Ele, recebemos dessa água da vida constantemente. Toda a Trindade concorda que Jesus é o Cristo. E na terra, o Espírito, aquele que foi visto no batismo, a palavra, que é a água regeneradora, e a cruz, onde verteu o sangue do Salvador, dão o mesmo testemunho. Todos apontam para Cristo. Lembra que uma fé que vence o mundo é centrada em Cristo, e o testemunho do Espírito nos aponta essa verdade. O Espírito que habita em nosso interior, testemunha por meio da palavra, e nós podemos confiar nele. Sabe por que a gente lê a Bíblia e entende? Porque é o Espírito do Senhor testemunhando, mostrando, revelando quem Deus é para nós. É o que João diz, versículo 9 em diante. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. E o que Deus diz? Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Deus que revela o seu amor através de Cristo Jesus, e este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Se o testemunho que nós temos por meio da pregação é importante, e de fato é, quanto mais do testemunho que o próprio Deus nos dá acerca do seu Filho. Testemunho esse que foi histórico, visto no ato do batismo. Testemunho esse que foi visto no ato da ressurreição do Salvador Jesus Cristo. Testemunho esse que continua vivo e ativo na vida da igreja no decurso dos séculos. Além disso, todo crente tem uma experiência interna desse mistério tríplice de Deus. O Espírito produz a fé, que nos capacita a fazer a boa confissão de que Jesus é o Filho de Deus. Quando você confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando você faz isso de verdade, você o faz porque o Espírito conduz a isso. O batismo que recebemos foi no nome do Filho de Deus, em Cristo Jesus. A promessa de vida eterna, por meio da sua morte e ressurreição, é renovada todas as vezes que nós tomamos a ceia do Senhor. E esse é um testemunho vivo, eficaz, é um meio de graça na vida da igreja, aplicado pela presença do Espírito. É por isso que nós continuamos firmes,
porque essa fé que vence o mundo é fruto do testemunho do Espírito Santo na vida da igreja, por meio da palavra, por meio do amor a Deus, por meio de uma fé genuína em Cristo Jesus. Para o comentarista bíblico Warren Wiersbe, negar o testemunho contínuo do Espírito no decurso da história da igreja é equivalente a uma blasfêmia. É equivalente a dizer que Deus não tem cuidado da igreja, que a gente se mantém por si só, pelas nossas próprias mãos, pelo nosso próprio poder. A fé que vence o mundo, irmãos, é essa. E é essa fé que nós devemos desenvolver diariamente em nossa vida. João afirma: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E essa fé trinitária na pessoa de Jesus, que é o Filho eterno de Deus, que é o Pai, Jesus que é o Redentor e Consumador da salvação, e que é o doador da vida e do Espírito Santo. É essa fé que vence o mundo. Que nós possamos desenvolver essa fé diariamente, porque nós, como igreja do Senhor, continuamos e continuaremos a ser tentados a fazer a nossa própria vontade, a termos as nossas próprias percepções, a buscarmos os nossos próprios prazeres, a entendermos do jeito que a gente quer entender. Mas quando nós estamos centrados em Cristo, fundamentados no amor e na palavra do Pai, e firmados no testemunho do Espírito, o Senhor nos dá a vitória sobre esses sentimentos do mundo. Que nós possamos de fato desenvolver isso, de maneira prática e didática, lembrando que a fé que vence o mundo é centrada em Jesus Cristo, na sua obra completa, na sua redenção, que tira de nós o peso do pecado e nos transporta ao céu. É fundamentada no amor ao Pai, no amor que nos leva a obedecer, porque quem ama, obedece, busca conhecer e fazer a sua vontade. E é firmada no testemunho do Espírito, tanto na declaração feita no batismo de Jesus, como na própria condução de toda a vida do Salvador, e ainda no testemunho interno e diário na vida da igreja, apontando para a verdade das Escrituras, fazendo-nos olhar para a verdade de Deus e entender o que Deus tem para nós. Esta é a fé que vence o mundo. Que o Senhor nos conduza a essa fé com amor e com graça em Cristo Jesus. Amém? Feche os olhos, quero orar com você. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Queremos lhe pedir, Deus, que em nome de Cristo Jesus, esta graça do Senhor continue nos firmando na tua verdade, de maneira, Deus, que dia a dia nós vejamos o desenvolver da fé que vence o mundo na nossa própria vida. Que os nossos olhos estejam sempre em Cristo, que o nosso coração esteja sempre no amor do Pai, amando e obedecendo, e que o Espírito do Senhor, que em nós habita, nos revele diariamente a sua vontade e a sua verdade, para a glória de Deus o Pai, que enviou o seu Filho Jesus, que aplique essa obra em nós, pelo poder do Espírito. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.